Então, ó, voltando aqui, eu tenho Mi2, certo? Mi2 vezes G vezes H2. Mi2, que é a densidade do líquido 2, vezes H2, vezes a altura desse líquido. Então, a gravidade é Mi2 e H2. Do outro lado, eu tenho Mi1 vezes G vezes H1. Certo? Continuando, o que eu posso fazer? A gravidade é a mesma. Então, eu venho na gravidade, ó, corto ela. Então, aqui vai ficar Mi2, H2 é igual a Mi1 vezes H1. Beleza? Então, o que eu posso afirmar? Que o meu H1, essa altura aqui, ela vai ser função de quê? Da razão Mi2, Mi1 vezes H2. Então, essa aqui é a minha expressão que calcula uma altura em função da outra. Beleza? Formulazinha aí serve para este caso. Isso aqui não é padrão. Isso aqui eu estou descrevendo este exemplo. Vou colocar até aqui como exemplo. Poderia ter mais líquidos. Eu sempre faço um corte horizontal e vejo que está acima a altura aqui. Se tivesse dois líquidos, que fosse aqui, por exemplo, o líquido 2 e o líquido 1. Você ia fazer para o líquido 2, líquido 1 somando do mesmo lado. Beleza? Então aí o exemplo do que a gente vai ver. Então isso é o que tinha para a gente ver sobre vasos comunicantes, depois a gente vai exercitar mais. Mas vamos falar um pouquinho sobre empuxo, né? O princípio de Arquimedes, beleza? Vamos falar um pouquinho de empuxo. O que é o empuxo? O empuxo é uma força vertical para cima que os fluidos fazem em um corpo, né? E provoca, dependendo da situação, da relação peso-empuxo, consegue provocar, por exemplo, o corpo boiar. Só ajuda a explicar o porquê que o corpo boia. Ah, por que alguns corpos afundam? Porque o peso que é para baixo é maior do que o empuxo que é para cima. Beleza? Então, empuxo é isso. Empuxo, a gente tem uma formulazinha para ele. Já que é uma fórmula que não é para um caso específico, eu vou escrever essa expressão aqui, ó. Empuxo, ele é igual a Mi do líquido vezes volume submerso vezes gravidade. Então eu tenho empuxo, ele é igual a Mi do líquido vezes volume submerso vezes gravidade. Vou colocar o que significa cada uma dessas coisas. Ó. O meu é o empuxo. Aqui, densidade ou massa específica, né, do líquido. Aqui o volume submerso. E aqui é o que a gente já conhece. Essa aqui é a nossa gravidade. Beleza? Então esses aí são os dados que nós temos relacionados a essas variáveis da fórmula. Beleza? Vamos subir aqui. Falar um pouquinho sobre outra coisa. Ó. O que acontece quando os corpos flutuam? Né? Vou botar só flutuação. Quando você tem um corpo que flutua, eu tenho que analisar a situação que ele está nesse líquido. Se eu coloco um corpo que ele consegue flutuar, né, sendo que ele não flutua completamente, tem uma parte que está submersa, o que eu estou considerando? Ele só flutua, ele está numa situação de equilíbrio, porque o peso que aponta para baixo, certo? É igual ao empuxo que aponta para cima. Só vai flutuar nessa situação. Então eu vou ter o empuxo e o peso são iguais. Beleza? Impulso e peso são iguais. Então ele está numa situação de equilíbrio e flutuando. Beleza? Nesse primeiro caso aí, eu vou ter corpo em equilíbrio. Normalmente flutuando, né? Ele está ali na superfície. Quando eu tenho empuxo
maior que o peso, o que vai acontecer? Ó? Empuxo maior que o peso, o corpo vai subir, ele sobe. Empuxo menor que o peso, o corpo desce. Beleza? Essas são as condições aí. Equilíbrio quando os dois são iguais. Lembrando, não é porque um corpo está totalmente submerso, quer dizer que o peso é maior que o empuxo. Não, ele pode estar numa situação de equilíbrio parado, repouso. Certo? Você tem que ver o balanço das forças. A gente faz a força resultante como sendo peso menos empuxo. Quando isso dá zero, está em equilíbrio. Quando o empuxo é maior que o peso, ele está subindo. O peso maior que o empuxo, ele está descendo. Beleza? Então essa é a nossa situação de equilíbrio. Quando a gente fala de parte submersa de um corpo, vou colocar de rosa. A gente está falando disso aqui, ó. Parte submersa é a parte do corpo que está debaixo do líquido, tá? Então esse é o volume submerso, que é o que entra na fórmula. Não é o volume total. O volume total eu consigo relacionar com peso. Agora o empuxo se relaciona com o volume debaixo do líquido, tá? O volume que se encontra abaixo. Então volume total posso utilizar para calcular o peso, né? Se você souber a densidade. Lembrando que massa é densidade vezes volume, multiplicou isso por gravidade, você tem o peso. O empuxo você usa o volume submerso. Se ele fala que 40% do seu volume está debaixo d'água, esses 40% você vai usar aqui, e não o volume todo. Se o corpo tem 5 metros cúbicos, você vai usar 40% disso. Ou seja, você vai estar usando 2 metros cúbicos. Beleza? Então essa aí é a expressão aí quando a gente fala de hidrostática, falando um pouquinho sobre o princípio de Arquimedes, tá? Então esse trecho aqui que a gente está estudando é justamente o princípio de Arquimedes, tá? Ele falou, viu essa parte de empuxo, corpo desce, corpo sobe. A gente normalmente utiliza a descida ou a subida do corpo de acordo com a densidade, né? A gente não fala muito de empuxo e peso. Até porque a gente está comparando ali dois líquidos, por exemplo, o volume ocupado, então ele acaba sendo que o mesmo, então você acaba cortando na sua expressão. Beleza? Então quando a gente trabalha com líquidos, a gente mexe muito com a densidade. A mesma coisa quando você pega um sólido, né? Você pegou um sólido, jogou lá no líquido, o sólido afundou, você pode falar que o peso é maior que o empuxo, ou ainda como você está considerando todo o volume submerso, que é a situação de maior empuxo, todo o volume submerso, o volume dele vai ser igual ao volume utilizado para o peso, a gravidade é a mesma, vai ficar a diferença entre os μ's, ou seja, entre as densidades. Beleza? A gente está quase finalizando o livro 6. Então a gente pode começar a separar aulas só para fazer exercício, vamos fazer isso aí por lives, tá? Agora a internet está mais estável, dá para a gente estar fazendo. Aquele abraço a todos.